Às vezes tu se sente exausto, sono acumulado, sem energia pra fazer as coisas. Pois é, essa semana eu tava me sentindo assim, até cheguei a pegar um resfriado, não tava muito legal. E fim de semana eu tentei dar uma reorganizada, descansar um pouco mais, né? E eu pude perceber algumas coisas. Elas é que por mais que eu estivesse descansando o corpo, a mente não parava. E foi aí que eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo, do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. Os ensinamentos que o Eckhart Tolle traz é que muitas vezes o que nos esgota não é o nosso cansaço físico, mas no fato de que a mente reluta em estar no momento presente. Claro que o nosso corpo ele cansa, né? Eu mesmo ando fazendo muitas coisas e sempre pensando em algo mais para acrescentar e fazer no meu dia a dia e dormindo pouco, né? Mas tem um cansaço que às vezes nem o sono recupera, né? Que é o cansaço mental de pensar demais e tentar sempre estar à frente do momento presente, né? Sempre pensando no que está por vir e não desfrutando do que a gente está fazendo agora. E aí também a gente tem que lembrar que o corpo ele só vai descansar se a mente permitir. E isso a gente chama de presença. Então estar no momento presente, realmente se conectar com o que a gente está fazendo agora. E isso eu tentei fazer esse fim de semana, né? Fazer mais devagar as coisas, sem ter um monte de coisa empilhada para fazer. Até não fui em algumas coisas que eu tinha pretendido para o fim de semana. Peguei, vou fazer só o que eu tô a fim de fazer no tempo que eu tô a fim de fazer, sabe? E realmente curtindo e aproveitando cada coisa. Até foi muito interessante que uma dessas coisas, né, que eu gosto de fazer é alongamentos, né? Aí, vou fazer um alongamento aqui, mas não para cumprir meta, para melhorar, vou fazer para curtir, que é o que a gente é motivado, né? Quando a gente vai para uma prática, muitas vezes o que a gente tá motivado é pelo prazer que vai nos trazer, né? E a gente às vezes fica tão focado em evoluir que a gente começa a botar meta, meta, meta e acaba não curtindo mais, né? Acaba não aproveitando o momento. E aí, o que eu peguei? Nessa sessão de alongamento, vou curtir, vou fazer bem devagar ali o que dá para fazer e foi realmente muito bom. E depois acabei emendando com uma sessão de treinamento entre aspas, de apneia, né? Eu tava ali bem de boa, porque assim, a parte da apneia, ela é muito relaxante, né? O treinamento em si. E claro que tem a parte difícil ali, principalmente quando vai ficando por fim da apneia. Só que, principalmente a preparação para o treinamento, ele é muito relaxante, é muito bom. Tu realmente fica no momento presente e dá uma paz enorme, né? E eu pensei, cara, vou usufruir disso, desse treinamento de apneia, né? E realmente, agora vai passar um pouco de carro aí, peraí. E realmente tava muito bom, foi muito bom. Tanto é que eu pensei, cara, vou fazer, mas não no intuito de treinar, só para ver como tá esse relaxamento, como funcionou tão bem. Vou repetir meu último treinamento. E assim, detalhe, né? Eu tô uns 2 meses sem treinar a apneia e eu tava já num nível bem legal, bem puxado, assim. Então, não vai dar, com certeza não daria para bater aquelas metas de treinamento, né? Eu pensei, vou fazer só para ter ali só para ver o que acontece. E pasmem, eu não só como eu consegui fazer, como foi muito confortável. Até eu peguei, olhei minhas anotações, será que eu tô fazendo certo, né? E porque eu também marco o sentimento que eu tive em relação ao treino, né? Se ele foi muito difícil, o que eu senti. E nesse treino em questão, ele tava com uma marcação de sofrimento de 1 a 5, ele tava beirando aos 4. E eu repetindo esse treino de boa, assim, eu praticamente foi a sensação 1, assim, não foi quase nada. E eu pensei, caramba, como é importante a gente pegar e dar tirar o pé do acelerador, né? Não necessariamente frear, mas tirar o pé do acelerador um pouco e fazer mais devagar, fazer menos coisas, curtir mais o que a gente tá fazendo, né? Como eu tava, como eu tava falando para vocês. E aí fiz isso, saí muito feliz, né? E levei isso como aprendizado para mim, né? Pegar e desacelerar um pouquinho e não necessariamente frear, porque assim eu tô usando exatamente as coisas que eu faço para me reconectar, para me curar, né? Então, até queria falar isso, peguei a bike hoje para dar uma volta, mas não para evoluir, para curtir o fato de andar de bike, entendeu? Dar uma volta, ver como estão as coisas aqui fora e pensar e não necessariamente sair que nem um louco tentar melhorar num treino, né?
Só pra dar uma, como se diz, dar uma espairecida. Mas conta aí pra mim o que tu tem feito mais aí para descansar, pra se conectar com o momento presente, viver mais, né? Aproveitar mais o que tá acontecendo agora. Comenta aqui embaixo. Valeu! Isso aí, vamos lá. Só curtindo de boa aí, ó. Ventinho, clima agradável.